Bom dia, YouTube. Venho hoje falar-vos sobre o tema mais importante, o tema fundamental para o ser humano, que deveria ser o mais importante. Eu andava nesta vida sem me aperceber a importância de tal assunto, porque ainda não tinha encontrado Deus e então não sabia até que ponto é importante Deus na nossa vida. Quando vou à missa, falam muito de Deus, para trás, para a frente, para os lados. Mas infelizmente, quem lá está também não sabe nada de Deus. Não o conheceu, não o conhecem, não sabem onde o procurar, não o encontraram. Em verdade vos digo, eu encontrei, eu o conheço, ele vive comigo, eu sou Emmanuel. É minha obrigação, neste mundo de agora, que poucos conhecem a Deus, que poucos o conhecem, transmitir-vos esta mensagem, que é a mensagem de Jesus Cristo. Este Deus que eu encontrei não é um Deus dos mortos, porque eu quando morrer não sei coisa nenhuma, não sei para onde vou, não sei nada. Quando morrer, morrerei. Ao pó da terra do qual vim, voltarei. Mas não, este meu Deus que eu encontrei, que é o Deus de Jesus Cristo, é um Deus que nos dá as forças para enfrentarmos a nossa vida. É um Deus dos vivos, não é um Deus dos mortos. E a minha amada Igreja transformou um Deus dos vivos num Deus dos mortos, o que é errado, porque o Deus de Jesus Cristo não é um Deus dos mortos. O Deus de São Paulo, sim, esse é um Deus dos mortos, porque ele não compreendeu Cristo. O Deus de São Paulo é um Deus dos mortos, é um Deus da morte. Não é o Deus que eu encontrei, não é o Deus que me acompanha. Que Deus é este de que vos falo? Eu sou um cientista, eu sou um engenheiro e poderia falar-vos do que estou a falar utilizando explicações científicas. Teoria da evolução. Conheço-a, estudei-a e foi-me mostrada e foi-me explicada, digamos, a teoria científica que está por trás da existência de Deus no ser humano. E eu entendo, do ponto de vista científico, a necessidade de existir Deus no seio, no íntimo do ser humano. Mas, será que é isso útil na minha vida do dia a dia? Não. O que eu entendo é que não. Embora eu tenha as explicações científicas para o meu dia a dia, sinto que é muito mais útil eu trabalhar no plano espiritual. Dá-me mais forças, dá-me mais sabedoria, dá-me mais capacidade de lidar com as situações do dia a dia. Porque o que nos distingue do resto dos animais é isto mesmo. É esta presença, este sentir Deus no nosso íntimo.
Isto é o que me distingue do resto dos animais. Isto é o que distingue o ser humano do resto. O sentir Deus no seu íntimo. Sentir a presença de Deus dentro de mim. Sentir Emmanuel. Sentir-me Emmanuel. É esta a força do ser humano. Mais que qualquer outra força, isto é o que nos distingue. Por isso, dominamos a terra, porque temos esta força que os outros animais não têm. Não é só a inteligência. Não é só a inteligência. Essa inteligência é muito importante, mas esta força penso que ultrapassa tudo. E a inteligência sem esta força não é nada. O ser humano, sem a presença de Deus, perde-se. Sem a presença de Deus, o ser humano perde-se, tal como vemos no mundo atual e como vemos, e os nossos antepassados alertam-nos 1, 2, 1000 vezes. Tomem atenção, quando o ser humano se afasta de Deus, tudo é destruição. Se o ser humano se afasta de Deus, tudo é destruição. Porque Deus criou o homem reto, mas ele procura 1000 invenções. E essas 1000 invenções provocam a destruição. Quando o ser humano se afasta de Deus Pai, passa a adorar Shiva. E Shiva é o Deus da destruição. Há uma dualidade. É interessante. Compreendei. Quando nós nos afastamos de Deus Pai, do Deus Criador, basta, não é necessário procurarmos Shiva. Ele vem ter connosco. É muito interessante esta perspectiva da vida. E tudo isto que vos digo não são certezas. São, digamos, perspectivas de encarar a vida, mas que têm uma importância fundamental na vida do ser humano. Sofri muito, mas em comparação com outras almas desta terra, não sofri nada. O meu sofrimento é insignificante comparado com outras almas que aqui vivem. Mas no meu sofrimento encontrei o caminho até Deus Pai. E agora que o encontrei, tenho o maior dos tesouros à face da terra. Tenho Deus que me acompanha, que está no meu íntimo. É esta a mensagem que vos quero transmitir. E vivo como vós, e sofro como vós, e vou continuar até que meu Pai do céu me tire desta terra a caminhar como vós. Não vou alterar 1 milímetro a minha vida. Tenho esta força apenas. Tenho este extra de força dentro de mim. Tudo o que me acontecer, porque me vai acontecer, e eu já o sei. E os momentos mais difíceis da minha vida vão ser, já sei quais vão ser. Vão ser os momentos da morte. Vão ser os momentos da morte. De todos aqueles que à minha volta, se Deus não me levar antes, vão partir antes de mim. Mas esta ligação que eu encontrei a Deus vai dar-me forças para continuar em frente. Porque se nós não tivermos esta ligação a Deus, a morte dos que nos é próximos, destrói-nos.
Mas quando nos ligamos a Deus, quando sentimos no nosso íntimo, então temos forças para continuar a viver. Porque a morte e a vida é tudo parte da vida. A vida precisa da morte e a morte precisa da vida. É uma lei da vida. É assim que Deus funciona. Por isso vos digo, o Deus de Jesus Cristo não é um Deus dos mortos, é um Deus dos vivos. Não é para os que estão mortos, porque nós não sabemos coisa nenhuma sobre a morte. A morte é para os mortos. Deixai a morte com os mortos, tratemos dos vivos. E é para os vivos que necessitamos de Deus, não é para os mortos. Ouçam as minhas palavras. Eu já me despedi de meu pai. É interessante. Se Deus não me levar, seguindo a lei natural da vida, então meu pai, minha mãe, provavelmente minha mulher, meus irmãos, partirão antes de mim. Mas eu tenho forças em Deus para ultrapassar esses momentos. Sofrerei muito, chorarei lágrimas de sangue, porque sou neste momento um homem muito sensível do ponto de vista emocional. Mas, digo-vos, já preparei a morte dos que me são mais queridos, porque sou um homem, e um homem prepara as coisas com antecedência. Vou ser eu que vou pegar na pá e vou sepultar os que me são próximos, eu próprio, a chorar lágrimas de sangue. Vou pegar nas pás enquanto Deus me der forças e vou ser eu a enterrar os que me são próximos. Não quero ninguém. Enquanto eu tiver forças para pegar numa pá, vou ser eu a enterrar os que me são próximos. E as mulheres que tiverem forças próximas de mim, são elas que vão embelezar com flores as campas daqueles que vamos enterrar. É um último gesto de amor, um gesto de despedida. Porque eu fui criado no trabalho. O trabalho para mim foi sempre um valor muito importante. E esse vai ser o último gesto da minha parte para os que me vão partir antes de mim. E só em Deus o ser humano encontra esta força. Não é nas explicações científicas, porque eu poderia-vos explicar tudo isto do ponto de vista científico, com belas teorias evolucionárias, com belas teorias da evolução do ser humano. Mas não é esse o caminho. Não me é útil, porque eu vou ter que enfrentar isso. E se eu tiver fé em Deus, porque esta fé existe dentro de nós, não é uma fé, é um sentir, é uma emoção, é algo que está conosco. Esta fé não é algo fora de nós. Nós ainda não encontramos Deus, mas Ele existe cá. E à medida que nós nos apercebemos, então a fé cresce. E então esta fé move montanhas. Porque se for necessário fazer algo, nós vamos fazê-lo. Porque estamos com Deus dentro de nós.
É isto que torna o homem, o ser humano, muito distinto dos animais. Os animais não têm esta força extra, não têm Deus, este sentir Deus dentro deles. Mais do que a inteligência. Mais do que a inteligência. É esta força, é este querer, é esta vontade. Porque se nós decidimos com a nossa inteligência fazermos algo, então o fazemos. E ultrapassamos tudo. Tudo e todos. E também conseguimos ultrapassar os momentos mais difíceis da nossa vida, que é a morte, de uma forma mais tranquila, porque senão as mortes dos que nos são próximos nos destroem, nos ferem a alma e deixamos de viver. Deus tem estas duas vertentes no ser humano. Ajuda-nos a viver o dia a dia e ajuda-nos a ultrapassar a morte dos que nos são queridos. Peço a Deus Pai que vos consiga transmitir bem esta mensagem, que vocês tenham capacidade de compreender, porque esta é a minha mensagem e é a mensagem de Jesus Cristo. É a mensagem de Jesus Cristo, no meu entendimento, no meu humilde entendimento. Porque eu sinto o que Jesus sentia, eu vivo o que Jesus vivia, eu penso como Jesus pensava. Eu sou uma fotocópia de Jesus Cristo, que não entendo porque que Deus me deu este dom. Não compreendo. Foi mesmo um dom. Porque é verdade, trabalhei, fiz o que tinha que fazer, mas foi Deus que me deu este dom. Não é para todos. Nem todos vão pensar como Jesus pensava, sentir o que Jesus sentia, viver como Jesus vivia. Mas todos nos podemos esforçar por encontrar Deus dentro de nós próprios, cada um à sua maneira. Homens e mulheres, cada um da sua forma. A mulher mais pelo lado da fé, do acreditar, do emocional, do seu santo predileto. Porque aquelas mulheres que têm o seu santinho, a sua santa, normalmente, predileta, de coração, vejo logo ali a presença de Deus. São mulheres diferentes, são mulheres mais tranquilas, não são as mulheres normais da atualidade. As mulheres da atualidade andam muito longe de Deus, lamentavelmente. E os homens, é claro, esses andam a milhas, a quilómetros. Não, já nem o buscam. Se as mulheres andam longe, os homens, Nosso Senhor Jesus Cristo, a maior parte desses homens por aí andam de volta do futebol e de outras coisas do género. Anda tudo muito longe de Deus. Mas então a vida se torna dura. E é dura para o homem, e é dura para a mulher. E tomem atenção, homens. A responsabilidade cai em cima dos homens. Porque um homem deve ser um homem. E o que eu vejo é que neste mundo de agora não há homens. Entendo a dificuldade que é ser homem,
Porque para me tornar um homem demorei 50 anos. É um caminho de luta, é um caminho difícil, é um caminho de muito trabalho. Sim, se nós nos encostamos, se nós andamos nesta vida a assobiar para o ar, nunca chegamos ao homem. Não, nunca nesta vida. Um homem tem que lutar, sofrer, tem de trabalhar arduamente todos os dias da sua vida para chegar ao homem. Porque o homem não é só acumular riqueza. Isso, meus amigos, acaba por ser o mais fácil. Acumular riqueza. Se um homem se foca nisso, acumula riqueza, mas não se tornou um homem. Não é fácil tornarmos-nos homens. E este mundo precisa mais que nunca de grandes homens. E estes são cada vez mais escassos. O que sucede então? Se não existem homens, o que vai suceder é a destruição. Tal como eu já estou a ver. Shiva já anda a tocar neste mundo com o seu cajado. E ele anda a destruí-lo, sem vocês se aperceberem. Porque se afastou de Deus, Deus o está a destruir. E a uma velocidade terrível. O homem tem de voltar a encontrar Deus. E quando as dificuldades novamente vierem, então novamente encontrará Deus onde Ele está, no íntimo do seu ser. Porque quando a vida é mel, aí não precisamos de Deus. Quando tudo corre bem, não precisamos de Deus. Mas na vida, o que acontece? Ao afastarmos-nos de Deus, vem sempre o sofrimento. Sejamos ricos, sejamos pobres, sejamos remediados, quando não andamos nos seus caminhos, vem o sofrimento. E eu vos digo isto porque eu andei desviado de Deus. E andar desviado de Deus é muitas coisas, nomeadamente, no meu caso específico, não assumir a minha responsabilidade total como homem. Um homem tem de assumir responsabilidade por tudo o que acontece à sua volta. Na casa, no trabalho, em todo o lado em que um homem está presente, ele é o responsável último por tudo o que sucede. É tramado ser homem. Porque existe um grande fardo sobre os nossos ombros. E como essa responsabilidade é do homem, o homem tem que saber o que anda a fazer. Porque senão, na vez de colocar aquilo em que toca em ordem, o que causa é mais destruição. E isso não é de Deus. E eu vos digo, eu ainda não era homem. E aquilo em que toquei causou destruição. Não é fácil sermos homens. Não é fácil lá chegarmos.